Bom dia, pessoal. Tá iniciando mais uma aulinha. Eu sou o professor Guilherme. Nós iremos falar um pouco sobre recursos minerais metálicos e não metálicos no Brasil. Para que a gente possa entender toda essa riqueza, é necessário que você volte nas aulas anteriores, estude um pouquinho sobre a estrutura geológica do Brasil e associe com essas riquezas que eu vou falar, tá certo? Mesmo assim dá para você entender, mas para que você fique fera, você tem que voltar nas aulas anteriores, tá certo? Você que não é inscrito no canal do Colégio Alciste, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, arrasta para cima, manda um like e é isso, YouTuber. Gente, olha só, vamos entender o seguinte: o Brasil ele tem 36% do seu território formado por escudos cristalinos, que são rochas bem antigas, rochas de origem magmática ou metamórfica. Professor, por que eu tenho que saber disso? Os escudos cristalinos, eles vão dar origem a minerais e eles podem ter alto valor, gente. Então observe que as áreas de escudo cristalino no Brasil têm regiões bem consagradas para quem mexe com mineração. Um exemplo, Serra dos Carajás. Já virou até filme. Acho que vocês já devem ter visto alguma coisa parecida, né? Alguma história, ou algum filme, ou algum documentário. A Serra dos Carajás, que fica lá no Pará, ela tem o melhor ferro do planeta. Ela vai ter também a maior reserva de ferro do mundo. Tem mais de 1,5 bilhões de toneladas. Então, realmente, a Serra dos Carajás, além de ouro, além de ferro, além de zinco, ela tem muitas outras riquezas. Ela foi realmente devastada, limparam quase tudo, tá certo? Ela teve um foco de garimpeiros, né, de mineradores muito forte. Então, realmente, é uma baixa saber que tanta riqueza poderia ter sido utilizada em prol do Brasil. Você quer um exemplo de uma riqueza que é utilizada em prol do Brasil? Quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero, ele consegue fazer com que o Brasil seja um grande parceiro comercial do Japão, por exemplo. Então, o ferro que o Japão consome, praticamente 90% vem do Brasil. O quadrilátero ferrífero, ele, além de produzir 60% de todo o ferro do Brasil, ele também é responsável por manter o nosso PIB positivo, porque ele exporta ferro para o mundo inteiro, em especial para o Japão. A gente vai ter a Serra do Navio, no Amapá, e também tem outros lugares, como o Maciço de Urucum, que são áreas que não são tão conhecidas, mas que tem muita riqueza mineral. Os recursos não metálicos. Os recursos não metálicos, eles são produzidos, originados em áreas de bacias sedimentares. As áreas de bacias sedimentares é a maioria no Brasil. 64% do território brasileiro é bacia sedimentar. É um terreno mais poroso. É um terreno que armazena água no seu subsolo e que também armazena combustível fóssil. Exemplo, petróleo. É por isso que o nosso petróleo ele vai estar armazenado numa região denominada pré-sal. O pré-sal, gente, nada mais é do que o petróleo localizado abaixo do assoalho oceânico, do piso do oceano. Então, durante muitos e muitos anos, o petróleo, que é uma matéria orgânica decomposta por muitos anos, ele fica armazenado ali no subsolo marinho, tá certo? E a gente, através das empresas de extração de petróleo, no caso do Brasil, Petrobras, que é uma empresa brasileira, tomara que continue assim, né?
privatização, ela tem os seus prós e tem seus contras. Observa aí a Vale do Rio Doce, que agora é Vale. O que foi que ela fez em Brumadinho, tá certo? Então realmente nós temos que ter um pouquinho de cautela em ficar pedindo privatização por tudo. Porque você ter uma riqueza dessa, petróleo, que é um combustível de altíssimo valor, de grande importância, e querer privatizá-lo a todo custo, pode não ser a melhor saída, pode não ser. Não estou falando que é solução ou que não é. Eu acho que a gente tem que pesar tudo direitinho, tá certo? As bacias produtoras de petróleo, a mais importante vai ser a bacia de Campos, que fica no Rio de Janeiro. Mais de 70% de todo o petróleo nacional vem de lá. Outras bacias bem importantes, Espírito Santo, Santos e Potiguar. Então aí fecha uma série de bacias de petróleo que tem grande importância econômica e essas sim elevam o nosso PIB às alturas. Bora fazer uma questão recente, 2009, tá com 11 aninhos, tá certo? Bora lá. A chamada camada pré-sal é uma faixa que se estende por cerca de 800 quilômetros abaixo do leito do mar, entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina, e engloba 3 bacias, Espírito Santo, Campos e Santos. O petróleo localizado nessa área encontra-se em profundidades que superam os 1000 metros abaixo de uma extensa camada de sal, que, segundo os geólogos, conservam a qualidade do produto. Sabe-se que a formação do petróleo ocorre por meio da alteração de matéria orgânica vegetal ou animal, de origem oceânica, retida no subsolo. Baseando-se nessas informações, é correto afirmar que a área propícia à produção de petróleo localiza-se... Gente, falou em petróleo, tem que pensar em bacia sedimentar. Falou em petróleo, tem que pensar em bacia sedimentar. Bora ver se tem alguma opção referente a isso. Nos subsolos oceânicos, beleza, tranquilo. Subsolo oceânico pré-sal, em áreas de bacias sedimentares. Não tem segredo. Não tem segredo, gente. Opção correta, A. Sobre o pré-sal, uma das mais importantes descobertas na última década, assinale V e F. V de Vasco, Vitória, verdadeiro, e F de falso, Flamengo. Vocês que sabem. O Vasco parece que está mais correto aí, né? Olha só, primeira alternativa. Apesar da descoberta do pré-sal, a produção diária de petróleo no Brasil ainda é lenta e produz poucos barris diários. Isso é mentira. Falso. F, falso. O Brasil produz mais de 1 milhão de barris de petróleo, gente, por dia. O Brasil produz mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Isso é pouco, pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Então é falso. Segunda alternativa, o custo médio de extração do petróleo no pré-sal vem reduzindo-se ao longo dos últimos anos. Correto, bacana. À medida que os investimentos são feitos, instalação de plataformas, você vai diluindo esse investimento. Verdadeiro. O projeto de lei 8939/2017 aprovou na Câmara a autorização para que a Petrobras venda até 70% de seus direitos de exploração, contrariando os esforços para proteger o pré-sal, e isso também é verdadeiro, tá certo? Isso na próxima aula a gente vai comentar, assim como o processo de privatização da Petrobras, o que são os royalties e os danos ambientais envolvendo a extração mineral, tá bom? Porque já entra
na questão do meio ambiente, na questão econômica e política. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Beijo!